Nós prosseguimos então neste vídeo o que vínhamos comentando sobre o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Estamos na página 53 da obra de Mário de França Miranda, esse teólogo jesuíta carioca que tem nos ajudado muito para refletir sobre a eclesiologia na igreja em tempos de transformação, de mudanças. Ele tem esta temática muito cara a si. Ele é um pesquisador e teólogo reflexivo que tenta compreender para onde sopram os ventos do Espírito. Os sinais dos tempos, uma temática muito cara a Mário de França Miranda. O quadro interpretativo, a tradição de interpretação, todas estas coisas interessam bastante a este professor emérito, teólogo, ex-membro da Comissão Teológica Internacional, com tese em Karl Rahner. Foi meu professor de antropologia teológica na PUC do Rio e também de eclesiologia no tempo do doutorado. Muito afável, muito capaz de sínteses e de análises muito ajustadas à realidade. Nós damos continuidade então à página 53. Mário Miranda diz: a reforma empreendida pelos papas para combater a simonia também terá sequelas até nossos dias. A reforma empreendida pelos papas para combater a simonia. O que é a simonia? Simonia é um pecado praticado em ambiente religioso quando se tenta ganhar dinheiro às custas de cultos, de celebrações religiosas ou de uma troca de favores por supostos milagres ou poderes divinos que atuem na pessoa humana. Este termo simonia vem de Simão, o mago, que tentou fazer isso numas comunidades de Paulo e ele foi excomungado da comunidade, não é? A simonia, então, hoje se aplica mais àquelas atitudes clericais ou até laicais em quem quer que pratique, que faz com que a religião, a igreja, o culto, a missa, os sacramentos se tornem fonte de renda indébita, fonte indébita de renda. Não era para viver assim, mas o celebrante a determinou que só faz a celebração sacramental se lhe der tanto. Isso nunca foi um assunto pacífico, não. Sempre foi uma questão muito candente na igreja, muito quente, de forma que tem pessoas muito sofridas, sentidas, machucadas, feridas e decepcionadas por causa deste pecado em tantas comunidades por onde sofreram as sequelas disso nos seus dias. Então, foi algo que nunca foi extirpado de uma vez, por causa da prática mais ou menos sutil deste pecado por onde quer que isso infelizmente ocorra, não é? Quando é que se dá uma simonia? Quando é que isso pode acontecer na tua diocese, na nossa realidade de igreja, quando a gente for sacerdote? Quando a diocese estabeleceu um valor para os serviços religiosos e você, o senhor, padre na sua paróquia, estabelece outros. Pior ainda, se aquela margem é colocada não a serviço da paróquia, mas a seu serviço. Aí é o pecado configurado grave de simonia, não é? Por favor, os senhores não ousem ficar com dinheiro nenhum da paróquia no bolso. Não misture o dinheiro do senhor com o dinheiro da paróquia. Não ponha na mesma conta, não ponha no mesmo bolso, separe o que é seu do que é da paróquia. Porque todas as vezes que isso aconteceu, a paróquia acabou penalizada pelo padre. Então, nós devemos ser honestos do princípio até o fim e depois do fim, não é?
Não misture o dinheiro da paróquia, não tire proveito, não se faça pagar coisas com o dinheiro da paróquia que você vai acabar penalizando a paróquia. Tudo isso são sequelas, são expressões, são facetas, a multifacetada simonia praticada por aí. Eu lembro de ter convivido até com padres que se ufanavam de dizer: hoje eu celebrei 8 missas. 8 missas significa que o padre saltou de igreja em igreja celebrando missas. Isso é simonia. Isto não é justo para com a igreja. Isso é pecado, não é? Nenhum bispo deve aprovar uma coisa dessa. E se vier a sabê-lo, deve aplicar a sanção canônica necessária, prevista ao sacerdote que o fizer. Então é isso. Houve reforma empreendida por papas para combater a simonia, que também deixam até hoje as suas sequelas. O primado pontifício foi reforçado com nomeações episcopais que foram reservadas ao Papa, o ideal de um sacerdócio casto, desinteressado e santo para instruir o povo e administrar os sacramentos começa a se concretizar, bem como o controle da sã doutrina, já que se considera a verdade como o caminho salvífico. Não abrir a boca e dizer qualquer bobagem, qualquer besteira, não é? Em nome da igreja, em nome do evangelho, em nome de Jesus, como de vez em quando também se percebe, não. O sacerdote, o presbítero vai ser o guardião, o ancião guardião da verdade. O bispo será o doutor da verdade. A doutice do bispo, que é um presbítero que, amadurecido na sua caminhada sacerdotal, se dispõe a servir a igreja com total fidelidade, não é? E com a incumbência, o munus do governo, da santificação também, da pregação, a doutice do bispo deve levá-lo a impedir que abusos se repitam, se deem, sejam praticados no ambiente da sua diocese. Não é? Então, essas coisas todas começam a surgir na história da igreja, bem como o controle da sã doutrina, já que se considera a verdade como o caminho salvífico. Os sacramentos aparecem mais em seu aspecto medicinal numa sociedade moralmente pessimista. Os fiéis são considerados pouco instruídos, requerendo uma estrutura hierárquica firme, e os bispos perdem força por pertencerem à classe dos nobres, com seus interesses próprios. Houve um tempo em que os episcopos eram colhidos no meio do elitismo, e isso fragilizava moralmente a igreja. Essa configuração gregoriana permanece na época medieval e chega até nossos dias, sendo que o poder pontifício não se limitava ao âmbito espiritual. Já Santo Agostinho havia desenvolvido a ideia de guerra justa, justificando o uso de força contra os hereges, a qual servirá então para justificar as guerras santas posteriores, sejam as cruzadas, sejam os exageros da própria Inquisição. Então, todos estes elementos, estes acontecimentos, Mário Miranda coloca em caminho, em ordem, né, a nos fazer compreender como os elementos da transformação da igreja em todos essas etapas do processo histórico vão configurando, reconfigurando, descaracterizando, recaracterizando a igreja que está em contínua transformação. Vamos ver agora o número 4, a igreja como sociedade perfeita. São modelos, não é, gente? Aqui, no fim da conta, a gente vai retornando, revisitando modelos de realidades eclesiais na sequência da reflexão de Padre Mário. Nesse período de cristandade, desenvolve-se no Ocidente uma eclesiologia jurídica,
caracterizada pelas teses de direito público eclesiástico, que posteriormente toma o lugar de uma concepção de igreja mais mistérica e sacramental. O papado será concebido como um poder entre outros poderes. As estruturas de catolicidade horizontal, via conciliar, serão substituídas pelas de catolicidade vertical, centralização na Cúria Romana, aparecendo a Igreja, em alguns textos da época, como uma grande diocese, sendo os bispos vigários do Papa. Impossibilitado de governar. É um modelo centralizador que mais tarde desaparece, sobretudo com o Concílio Vaticano II. Assim, tem lugar uma crescente centralização que vai de par com uma progressiva uniformidade jurídica e litúrgica. Uma normativa válida para o mundo inteiro de uma vez só, que é massacrante, esmagadora. A própria noção de igreja sofre uma mudança semântica. Ela se limita a seus membros eclesiásticos e à sua estrutura, distinguindo-se assim do povo cristão, do povo de Deus. É o conceito de povo de Deus que dá ao segundo capítulo da Lumen Gentium, no Concílio Vaticano II, a respiração sadia, um novo ar, não é, pneumático, um sopro pneumático que o Espírito deu à Igreja com o conceito amadurecido de povo de Deus. Bento XVI tem uma belíssima obra intitulada de eclesiologia, intitulada O Novo Povo de Deus. Na medida em que o cristianismo se desenvolveu para uma religião dominante, sua sobrevivência se deveu menos à força convincente de sua mensagem e mais às relações de poder de cada época. Então, a Igreja foi mais reconhecida pela sua capacidade de influenciar, de determinar, de dominar, do que mesmo de pregar aos valores do reino. Importante para entender a atual configuração eclesial e mesmo certo desconforto em relação à cultura moderna. Vocês sabem que a crise modernista do final do século XIX foi terrível para a Igreja. Levou um Papa Pio XI à proclamação do sílabus, não é? E assim nós temos um conflito danado de papas. A era piana, chamada a era piana, Pio IX, Pio X e Pio XI eram avessos às leis e às ideias modernistas da sua época, da sua cultura. Foi o confronto e mesmo certo desconforto em relação à cultura moderna, foi o confronto entre as autoridades eclesiásticas e a modernidade, já incipiente no século XIII. Devido à compreensão que a Igreja tinha de si própria como entidade salvífica que concebia a humanidade de modo pessimista, pois considerava a liberdade humana debilitada pela propensão ao pecado. Daí a importância das autoridades eclesiásticas na oferta das verdades salvíficas e do perdão dos pecados. Por quê? Porque havia um conceito depreciativo da sociedade, da humanidade, por causa do pecado. Tudo era pecado e prevalecia a ideia do pecado presente em tudo, de forma que a Igreja queria tutelar as autoridades, queria tutelar tudo, fazer a tutela e a curatela do Estado, que não era possível. Daí a importância das autoridades eclesiásticas na oferta das verdades salvíficas e do perdão dos pecados. Além disso, a Igreja se apresentava como única intérprete do direito natural que todos na sociedade deveriam seguir, quando na verdade não é bem assim. Já a modernidade partia da razão humana, tanto na compreensão da fé, podia-se errar, quanto no âmbito sociopolítico, dando espaço à liberdade e à responsabilidade, podia-se dissentir, podia-se discordar. Em consequência disso, compreende-se, em parte,
a reação negativa da hierarquia, que via na liberdade da consciência um perigo para a salvação eterna dos seres humanos, respondendo a esse desafio com um controle intenso e vigilante. E isso se estendeu até muito perto de nós. Até o ano 2000, nós estamos sob a égide de documentos como a liberdade de expressão, a liberdade de consciência, né? A liberdade da pesquisa teológica e tantas outras questões, até como presentes na Dominus Jesus, no ano 2000, que deixou levantadas as arestas, né, com as outras igrejas. Tá bom por aqui? A gente vai fazer uma pausa e depois vai concluir no próximo vídeo para chegar ao Concílio Vaticano II, que é o número 5 desta reflexão evolutiva do Padre Mário de França Miranda. Bom proveito e até logo.